Fala galera, salve salve, bem-vindo mais uma vez ao canal Nerd Fairy. Hoje a gente vai trazer um conteúdo diferente, hoje a gente vai falar sobre One Piece, os últimos acontecimentos do mangá e tudo como vem acontecendo nesse arco que está sendo desenvolvido pelo grande mestre Oda. Exatamente. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho dos capítulos 1137, 1138 e 1139, que são os três últimos capítulos que saíram, e também mostrar e falar sobre essas revelações que foram expostas pra gente, né? Porque o Oda, ele trabalha bem cada questão que ele traz pra gente. Então, vamos falar sobre um pouquinho de cada capítulo. Aí, vamos lá. Pronto. Entrando no capítulo 1137, né? Como a história vai se desenrolando e tudo mais, eu já vou pro ponto principal, que é o irmão gêmeo do Shanks, que é o Figarland Shamrock, que é o nome dele. Muitos acreditavam que o nome dele seria Shonks, né? Na piada dos nomes Dos e nomes tudo parecidos por mais. ser gêmeos também, teve muito Pois disso. é, mas foi isso. É o Figarland Shamrock, né? Pelo que eu pesquisei, Shamrock ele tem ligação com um trevo de 4 folhas, tá ligado? Entendi. É como se ele fosse um trevo de 4 folhas. Enfim, é só da analogia do nome dele. Mas o que foi revelado aí? Que ele é o irmão gêmeo do Shanks, né? Por ser muito parecido com o Shanks, ele é o irmão gêmeo do Shanks, né? Com certeza. E que ele é o líder dos Cavaleiros de Deus, que são aqueles cavaleiros que só os Tenryubitos têm acesso, entendeu? Ah, quem pode matar um Tenryubito? Um Cavaleiro de Deus. Isso ainda vai ser apresentado pra gente no anime, ainda tá muito longe de acontecer ainda. No caso, ele já foi explicado. É, Lembra lá em Marijoice, quando aquele Tenryubito lá bateu no outro para poder salvar a princesa Shirahoshi? lembro, sim. No caso aí, Então, naquele momento ali, a gente descobriu, né, que ele foi executado. Ah, mas quem é que tem poder para executar um Tenryubito? Um Cavaleiro de Deus. Tá entendendo? E o líder dos Cavaleiros de Deus é nada mais, nada menos que ele, Shamrock. E ele tem essa menina aí ao lado dele, né? Que tudo mais. Que é bem interessante, porque ela também é uma Cavaleira de Deus, né? E ela tem um poder bem parecido, eu não tô dizendo que é igual. Mas ele é bem parecido com aquele poder que matou o Rei Cobra. Entendeu? Que ele tem aquela setinha, não tem? Que a gente viu que aquilo ali foi o Insama que matou. Mas ela tem esse poder da setinha. É algo natural dela, o poder dela mesmo. entendi. Então, assim, é só mesmo só pra mostrar, falar um pouco sobre ela e ele, né? Que são cavaleiros de Deus. Aí, Devem ser muito fortes. agora, Devem não, né? Já foi revelado que eles são muito fortes. sobre, Oi. sobre o conteúdo aí, eu vou dar minha ressalva. Pra mim, o Ah, Oda deixou de usar o melhor vilão que ele tinha na história, que era o era o Shan. Shanks, né? Pra mim, o Shanks seria o melhor vilão de todos os animes. É. É como eu te falei, eu sempre acreditei que o Shanks tinha um irmão gêmeo, né? E começou lá naquele capítulo onde a gente viu uma figura parecida com o Shanks, Uhum. encapuzada, falando com os Goroseis. Precisamos falar sobre um certo pirata. Todo mundo, é o Shanks. É o Shanks porque ele vai falar sobre o Luffy e tal. Tava tudo se encaminhando pra isso. Mas a gente não viu a cicatriz. É, Ah, mas tava na sombra. Mas não dava pra ver. é Mesmo verdade. mostrando o rosto dele, não dava pra ver a E aí cicatriz. é como eu E te, desde o começo. aí é como eu te Ah, falei, poderia ser o plano principal do Oda, como também pode ser do jeito que foi feito aí. Às vezes ele pode ter mudado de ideia ali pelo meio do caminho. Por isso que ele deixou um ar de mistério. Pra ver as duas é aquele, possibilidades.
É aquele meme. É. O Oda é gênio. É. O Oda não erra, não. Tá ligado? É, porque tipo assim, você pode ter colocado ali e ver a repercussão. Será que a galera vai gostar? Não vai gostar? Se ver que tá a repercussão negativa aí tinha como o cabo mudar, né? Só que eu acho que. Mas é aquele negócio. Nada impede que o Shanks seja um vilão também, não, entendeu? Assim, é como eu te disse. Ainda pode acontecer. Eu não consigo confiar no Shanks, pô. No mundo de One Piece não tem uma pessoa como o Shanks, pô. Não tem. Ele é muito suspeito. A partir de agora, ele tá sendo muito comentado nos capítulos atuais de One Piece. Ele já foi muito comentado. Ele já falou que ele é a causa, né? Ele se tornou imperador do mar, né? Em Yonkou, quando ele derrotou Loki em Elbaf. Sendo que ninguém nunca tinha conseguido. Então, assim, só dele ter derrotado o Loki, que é um monstro absurdo, que nem os gigantes conseguiram derrotar, já é um título muito grande pro Shanks. Então já é uma coisa muito forte. O Shanks é realmente muito poderoso. Mas a gente ainda não sabe muita coisa dele ainda. Pode ser que no próximo capítulo, 1140, dê algum indício, falar alguma coisa do Shanks, alguma coisa do tipo, né? Então... mas é como eu te disse, é uma coisa minha mesmo. Eu não consigo confiar no Shanks, pô. Eu tô ligado. A gente tem que esperar pra ver, né? Cara, ele parece ter alguma coisa errada. Todo tem. Sim, outra coisa. Continuando nesse capítulo bem rapidinho, antes de tu passar, o irmão do Shanks aí, o Shamrock, ele e essa menina querem de toda forma que o Loki faça parte do governo mundial, tá entendendo? Eles querem um Loki como um cavaleiro de Deus, por assim dizer. Ou pelo menos um vassalo do governo mundial. Só que o Loki não quer. O Loki falou que quando sair daí, ele vai destruir o mundo. Ele vai fazer o mundo pegar fogo, entendeu? Ele quer destruir mesmo. Mas acho que pode ser que destruir, que ele fala, seja só uma figura de linguagem, porque ele quer fazer de verdade. Tem muita gente teorizando também que o Loki seja o último membro a entrar nos Chapéus de Palha. Não acredito como na tripulação principal, mas... No caso, tem um gigante na tripulação, né? Seria interessante. É porque já tem uma tripulação de gigantes, né? Exatamente. O Luffy já tem uma tripulação de gigantes ao lado dele. Não é o do viajando no navio com ele, mas tem. Exatamente. Sim. Mas, pô, não tem condição de caber o Loki dentro do Sunny, não, pô. O Loki é absurdo de grande. É verdade, ele não tem como ter, O Loki tá amarrado no tronco da árvore gigantesca de Elbaf, pô. É verdade. Explicado. Sim. Outra coisa, né? O Loki. O Loki é irmão do Harujin. Tá entendendo? Ele é irmão do Harujin. O Loki matou o próprio pai, né? O Loki matou o próprio pai, porque já estava escrito que ele faria isso. Tipo, alguém disse que o Loki no futuro mataria o próprio pai. Isso aconteceu. A gente não sabe os motivos e ainda não sabe o porquê, entendeu? Todo mundo determina que o Loki é vilão, mas será que é? Será que é realmente verdade? Será que ele matou o pai dele porque ele quis? Ou porque ele está destinado a acontecer aquilo? Então a gente tem que esperar para saber realmente se o Loki é ou não vilão. Porque até o momento a gente não sabe o que é. É, verdade. Até agora o que a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele matou o pai dele e por isso ele tá pagando lá pelo crime dele. Mas em algum momento vai ser explicado. E outra, não faz sentido nenhum, entendeu? A gente acreditar no que um país está falando só porque o país está falando ainda. One Piece mesmo tem muito isso. Tinha Dressrosa, né, com os casos do Doflamingo. O pessoal acreditava que Doflamingo era uma coisa, ele era outra, entendeu? Lá em Wano do mesmo jeito. Então, assim, o pessoal do país, ele era como se fosse um salvador do Flamengo. Mas na verdade ele era um vilão.
Assim como em Wano. Para É. muitos, o Orochi e o Kaido eram a figura máxima ali, entendeu? E o Oden é que era o vilão de tudo. Era. Tanto que E o não Oden é. se sacrificou para salvar o país. Exatamente. Então, por história de país, todo mundo acredita, pô. Todo mundo acredita na história do país. Mas, será que é verdade? Aí é que vem esse negócio. Tem que se aprofundar para saber. Exatamente. Então a gente tem que aguardar para saber se o Loki é ou não vilão. O capítulo 1138, né? Ele revela lá no final um quadro. Só que em cima desse quadro são dois momentos. A Robin, ela tá lendo um livro lá na biblioteca de Elbaf, né? E o Frank, ele tá junto com uma gigante lá que tá mostrando um quadro que uma criança desenhou há 800 anos atrás, lá no passado. Nesse livro que a Robin tá lendo, é o que eu vou ler agora. O primeiro mundo. Havia fogo sobre a terra. A humanidade sucumbiu ao descer e tocou o sol proibido, né? Os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. Mas o deus da terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Esse é o primeiro mundo, né? O segundo mundo, havia fôlego sobre o nada. O deus da floresta enviou demônios, o sol tão somente espalhou a centelha da guerra, o povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol, e então acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu, e eles nunca mais poderiam se encontrar. E o terceiro mundo, havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. E o sol retornará, em um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. Enfim, eu só dei uma lida nisso aqui, porque isso aqui foi o que a Robin estava lendo lá dentro da biblioteca de Elbaf. Encontrou junto, né, com aquela pintura, no caso, né? Não, a pintura não foi encontrada junto com o livro. Isso aí que é pra tu entender. A Robin tá lendo esses três fragmentos. Primeiro, segundo e terceiro mundo, lá na biblioteca. Agora, pode passar a imagem, que lá embaixo, a gente vê o Frank vendo a grande... Entendeu? O grande desenho criado por uma criança há 800 anos atrás. Ou seja, no século perdido. Então... Neste desenho, né, que é absurdamente detalhista, ele tem tudo. Tem tudo. A gente tá vendo o Frank vendo toda essa imagem, totalmente impressionado, porque, pô, ele realmente tá vendo uma coisa absurda, que a gente tá vendo, né, a serpente da Headline, entendeu? O pessoal teoriza muito que a Headline é uma serpente gigantesca que tá adormecida, né? E o Luffy vai acordar ela. O pessoal teoriza demais sobre isso. A gente tá vendo a lua, tá vendo o deus da floresta, que é aquele que tá atacando a serpente do mar, né? Eu não vou pedir pra tu dar zoom, mas eu tô só falando sobre cada coisinha aqui. Temos o Imo, né? A gente tem a árvore das Akuma no Mi no meio. Tem o MF no meio, que muita gente fala também pode ser o Frank Shogun, porque essa imagem pode remeter tanto ao passado como ao presente, né? Ela pode ser tanto passado como presente em One Piece, porque ela tá tudo se encaminhando pra isso aí de novo, novamente. Cara, a gente tem o Deus do Sol, o Luffy, a gente tem um monstrão segurando um sol também, que pode ser o Imo, a forma final do Imo, né? Ou um inimigo que a gente não conhece ainda em One Piece. One Piece, cara, ele dá muito leque pra teorias. Muito, muito mesmo. Sempre foi. Ou, aí, eu posso viajar agora um pouco. Ou, esse monstrão que tá segurando o sol é o Barba Negra. Tá entendendo? Porque ele é a própria escuridão. Seria foda também. Então, assim, o Barba Negra, como essa escuridão gigantesca, né? Segurando o sol e o Luffy lutando contra ele... Eu acho que seria um embate final de verdade. Esse realmente é o embate de verdade. Barba Negra e Luffy, né? Agora a gente tá vendo aqui, ó, o Loki, que é os gigantes.
A gente tá vendo a Shirahoshi, tá vendo os Minks, tá vendo gigantes também, né? A gente tá vendo samurais, ninjas, a Arca, que tá dentro do mar, Noah, tá vendo os pessoais do céu, né? Sky Peoples, os escravos. Estamos vendo aqui também. Tô falando assim só por alto, né? Mas a gente tá vendo muita coisa. Tá vendo a baleia, tá vendo o pessoal da lua, tá vendo os lunarianos. A gente tá vendo os tontatas aqui também, né? Pelo visto. Monstros do mar. Os sulongos. Aquela arca de provável. Aquela arca. Arca não. Como é o nome da arma ancestral? O Noah. Não, Noah é a que tá debaixo d'água, pô. Entendeu? Ah, o Pluton. A Noah tá lá também, ó. A gente tá vendo junto do Imo lá. Ela tá embaixo do Imo. Só que lá em cima é o Pluton. É a Uranus. Uranus. É? Não é Pluton, não? É não, é Uranus. Enfim, a gente tá vendo muita coisa aqui, pô. Muita coisa. Inclusive os deuses. Luffy, como deus do sol. Tem um deus da floresta que tá atacando a Headline, que eu te falei, né? Tem o deus da tempestade, eu acho também, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira aqui. Mas eu falei aqui, Harrison. Falei que tem o pessoal do céu, os lunarianos, tem os gigantes, os minks, né? Em formas sulongs e normais. Temos as sereias, temos os tontatas, temos todas as raças aqui em uma briga absurda, né? Que é esse quadro gigantesco aí. Então, cara, a gente tem muita coisa aqui. Muita coisa. O Oda, em um quadro, revelou toda a história dele. Em um quadro, ele revelou toda a trama de One Piece nesse quadro. O Oda muitos é muito foda. Muitos acontecimentos, exatamente. E é como eu te falei, pode ser algo do passado remetido ao presente, entendeu? Verdade. Então, tem muita coisa. Passar aqui pra galera de casa aqui o quadro aqui, tamanho maior, né? O quadro colorido também é melhor, né? Isso. Melhor pra remeter eles aí. É absurdo, pô. É assim, é incrível. É uma das coisas assim que mais me pegou, foi esse quadro aí. Me arrepiei todinho, bicho. Vou botar aqui pra galera de casa ver, pra gente passar pro próximo capítulo. Sim. É todo ilustrado, né, colorido, representando tudo aquilo que o Everton já falou pra gente. É muitos acontecimentos, cara. Se tu olhar bem, tu consegue enxergar aí tanto samurais como ninjas também, viu? Eu falei disso aí, mas só repetindo. Dá pra ver uma expansão muito grande das coisas, muito grande mesmo. É bem complicado, é bem interessante, né, velho? É demais. E tipo assim, outra coisa também, né, em One Piece, é que parece que todo mundo já sabia que o mundo de One Piece seria fundado no mar, né? Porque assim, ó, o Shanks, toda a tripulação dele, nenhuma tem Akuma no Mi pra não sofrer com o mar, entendeu? Não tem nenhum usuário de Akuma no Mi no bando do Shanks, nenhum. Ele já sabia disso, né? Aí vem o Rayleigh, o que ele faz? Ele reveste navios, né? Pra poder sobreviver embaixo d'água. É da hora isso aí. Tá entendendo? O governo mundial, Mare Joyce, é no topo de uma montanha, entendeu? Que a água não vai acompanhar, que não vai chegar. Cara, no começo do One Piece, a gente via isso e não se atentava pra nada, né? Que era normal, acontecimento normal, não fazia nada a ver. Então, a roupa dos Teriubitos são basicamente trajes de mergulho, pô. Capacete pra não morrer afogado, entendeu? Então, são todos materiais para sobreviver debaixo d'água. A gente tava o tempo inteiro vendo isso acontecer e não sabia o que era. É complicado. E o Oda sempre trabalhou desse jeito.
Tá entendendo? É, tem aquele barco gigante que foi apresentado pra gente, o Noah, né? Que ele teria, O Noah, ele teria o exatamente. momento dele. Mas a gente, que momento é esse? É, O que é esse momento? É aquela coisa que uhum, sempre a gente não se ligava nessas coisas. é, isso. Outra coisa que o One Piece também tem e fez com a gente, né? Ele falou que o Deus do Sol é que vai destruir. E se tu lembrar bem, lá nas Ilhas dos Homens Peixe, né? A Madame Shaq lá, ela falou, é Shaq, né, o nome É, dela? a sereia, pronto. Pra facilitar. Eu não, É, pois há é. tantos. Ela falou que o Luffy seria o responsável por destruir as ilhas a Ilha dos Homens Peixe, entendeu? Exatamente. Ele seria responsável pela destruição dela. Então será que o Luffy, ao destruir a Headline, vai acabar um pedaço da Headline caindo lá e destruindo a Ilha dos Homens Peixe, ou vai ser algo maior do que isso ainda? Isso só o tempo vai dizer pra gente. Pois é, exatamente. Então assim, vamos aguardar, né? Porque assim, capítulo por capítulo, o Oda tá revelando coisa pra gente. Exatamente. 1137 foi o irmão do Shanks. 1138, este quadro absurdo de toda a história de One Piece. E agora o 1139, né? Que vamos falar agora sobre. E finalmente apareceu. O homem apareceu. Demorou, mas ele chegou, né? Cara, O terceiro. Ele primeiramente não foi revelado como a pessoa, né? Ele foi chamado de Yarsan, porque ele é o humano que se relacionou com a gigante. E aí a gente vai entrar aqui num ponto específico. você não O vem ao cara tem caso. 2 metros de altura. Não, o cara tem 2 metros de altura. 2 metros de altura. A mulher dele tem 22 metros de altura. Pronto. Não, vamos. Não. Ele teve um filho. Ele teve um filho com ela. Como é só em One Piece, entendeu? Como é que um cara de 2 metros de altura foi suficiente pra uma mulher de 22? Né, cara? Não, mas isso aí não aconteceu só em One Piece, não. Nanatsu no Rapaz, Taizai eu tenho também certeza que teve. não. A Diane com o King. Mas aí a Diane pode ficar pequenininha. Isso aí não- tinha, irrelevante. tinha essa questão realmente acontece. Mas vamos lá, isso não vem ao caso. Pois é. Sim. Cara, voltando, tu consegue né? se recordar de quando foi que ele foi citado a primeira vez? Foi muito. Cara, muito tempo. Cara, ele de verdade não. Tipo assim, o pessoal não lembrava muito dele, né? Uma das coisas que eu mais tenho raiva é isso aí. Como é que ninguém lembra do terceiro membro dos Piratas Roger? O braço esquerdo do Roger, Scopper Gaban. É o cara dos O machados, né? cara que Não? literalmente. Ele usa aham. os machados. Ele Isso. foi, ele foi Então- apresentado pra gente em um ano, não foi não? Quando teve aquele embate lá, Barba Sim. Negra e Todo, não, Barba Branca e Roger. Na realidade. Isso. Na realidade, todo e qualquer flashback que mostrava os Piratas Roger sempre mostrava o Gaban e o Rayleigh. Sempre. Só que ninguém nunca deu a devida atenção ao Gaban. Ninguém nunca deu a devida atenção a ele. E, pô, ele é muito forte. Aí Ele é muito forte. agora vem um pensamento, uma teoria minha. Será se ele vai ser o próximo mestre do Luffy? Aí eu não sei. Se o BAF for, né, um lugar para treinamento, quem sabe, né? Mas ele também pode ser o treinador do Sanji, tá? Eu acredito que Ele tem uma que ele vai repassar algo, porque quando o Luffy sempre encontrou alguém ali que deu alguma força pra ele nos arcos. Quando ele encontrou o Rayleigh, ensinou ele a usar o Haki, né? Aí quando ele chegou em um ano, o velho lá de um ano ensinou ele a usar o Haki Supremo lá, que é o... Como é que ele chama agora? Fugiu o nome. O Ryo, isso. Provavelmente o Gaban seja o cara que vai passar mais alguma coisa pra ele, porque ele tem que ir agora pro arco final aí. Fodão. Então, é tipo assim, no caso, o Luffy ele quer libertar o Loki, né? Ele realmente quer e ele quer muito fazer isso. Ele quer libertar o Loki. Aí o Gaban fala, né? Ele fala, pô, mas você quer libertar ele? E se ele for uma pessoa ruim? Aí o Luffy, se ele for uma pessoa ruim, eu prendo ele de novo. Na maior É naturalidade. a cara tá do entendendo? Luffy dizer esse tipo de coisa.
Então, ele falou, não, se ele for ruim, eu prendo ele de novo. Não tem problema nenhum. Aí ele, eu gosto... Aí ele pega e fala, né? Ele pega e fala uma frase lá que a Nami não gosta, que ele fala, eu gosto de problemas causados pelos outros. Rapaz, Eu gosto quando os problemas são causados por outras pessoas. não né? por ele. Mas, enfim, aí ele leva, ele abre uma sala secreta lá no castelo dos gigantes, né? Ele entra lá e abre uma sala secreta que nem os gigantes sabiam. Só que ele sabe, há muito tempo ele tá lá. Aí é revelado pra gente que, esse aí é o Destruidor de Montanhas, conhecido como Scopper Gaban. Tá entendendo? É um Ele título foda. literalmente... ele é um destruidor de montanhas. Já Aí gostei. ele é conhecido também como guerreiro do amor, entre aspas, né? Porque ele se apaixonou pela gigante e engravidou ela. Aí o Luffy até fala, pô, mas será que o Sanji vai ficar desse jeito também, né? Outra coisa que é a Então, cara a do relação Luffy. Sanji com... Então, aí o Sanji e o Gaban, eles realmente têm uma disparidade e uma igualdade muito grande, entendeu? Porque ambos são o braço esquerdo do Luffy, entendeu? Assim como o Rayleigh e o Zoro, tá entendendo? Então, assim, é uma igualdade muito grande. Então, o Sanji também vai pegar um patamar desse logo, logo. O Sanji já tá bem forte, mas ele também vai pegar um patamar muito forte. Teve um destaque pro Sanji nesse capítulo, né? E mostrou o Sanji na hora que o Luffy falou, será que o Sanji vai ficar igual a ele? Então é bem interessante, mano. É bem interessante ver que o terceiro membro dos Piratas Roger apareceu. E no final, né? Pode mostrar agora. No final, o Gaban, ele mostra a chave para soltar o Loki. Só que ele fala, o braço esquerdo do rei dos piratas, Scopper Gaban. Então, tente roubar de mim. Ou seja, o Luffy vai ter que lutar contra o Gaban agora, para ver se ele é digno ou não de pegar essa chave e soltar o Loki. Tá entendendo? Aí é foda, pô. A hora mesmo. Então, cara, assim, outra revelação absurda, coisa que todo mundo aguardava. Não, o Gaban deve estar na última ilha antes de chegar no One Piece, né? Antes de chegar em Laugh Tale, ele deve estar na última ilha esperando o Luffy. Não, ele tá em Elbaf. Ele tá em Elbaf e ele tem uma família. Então, olha o nível do cara. É o Baf, cara, sempre foi uma ilha que a gente sabia que os Mugiwaras iam chegar lá. Desde o começo eles sempre falam nessa ilha. Na verdade, todas as ilhas que eles citaram, eles foram. Foi citado. Elbaf, presta atenção, Elbaf. Elbaf tem literalmente a evolução de cada personagem. Como assim? Medicina de Elbaf. Chopper não conhece. Uhum. Então ele vai se aprofundar na medicina de Elbaf. A Nami vai fazer basicamente um mapa de Elbaf, que não existe. Que é o local dela, entendeu? Então, ó. Terceiro, Robin tá na biblioteca de Elbaf. E também... Todo o conhecimento de que Ohara. também é juntamente com a de Ohara, que era o que eu já ia falar. Os livros de Ohara que ela nunca conseguiu ler, ela vai ler agora. Exatamente. Aí a gente tem Nami, Chopper e Robin, né? O Brook eu não vou aprofundar, porque o Brook é músico e ele já é muito forte. Ele não, o pessoal que fala que o Brook não é forte, e tá ele, muito não, errado. ele nunca tem evolução, não. Ele fica sempre naquela mesmice ali. Eu acho que não vai ter desenvolvimento pra ele, não. Mas não tem como. O Brook já é muito poderoso, pô. O Brook até hoje não teve um oponente digno pra ele. Não teve um oponente pro Brook ainda. Mas enfim, depois eu falo sobre isso. O Frank tá no lugar da Árvore Adão. A Árvore Adão é literalmente a melhor madeira pra construção. O Frank tá lá, entendeu? Tá tirando um galho da árvore, será? Você vai construir algo? Ele já foi pedir uns pedaços já pro gigante. Não, o gigante tem problema em dar pedaço de árvore, não. Aí vamos lá. O Sop, pô. Era o sonho dele, pô. Era o sonho dele. Era o sonho dele. O bravo guerreiro do mar, o Sop, pô. Tá entendendo? Lá ele reencontrou com os mestres gigantes lá dele, né? Que ele diz. Exatamente. E tá lá mentindo, né? Não, como não, sempre. Aí... Ele tá lá mentindo como sem sempre. Sem mentir não é ele. Então não tem como. Espero que ele tenha algum desenvolvimento, tipo assim, cara. Espero. Pode ser que lá ele vai evoluir.
entendeu? Pode ser que lá ele vá aprender a se tornar um guerreiro de verdade e parar de ser covarde. Duvido muito. E aí que vem aquela teoria da morte de Usopp. A morte de Usopp como um covarde e o nascimento de um bravo guerreiro do mar. Entendeu? Então a gente tem aí essa disparidade e essas teorias também aí no meio. Mas vamos lá. Já foi Chopper, Robin, Nami, o Brook não falei, porque não tem o que fazer, né? Tem o Frank, tem o Usopp, falta Zoro, que provavelmente vai ter uma luta boa aí em Elbaf, né? Então a gente não vai ter tanto desenvolvimento do Zoro, mas a gente vai ter... a gente pode ter que o aprendizado do Zoro com o Haki do Rei, Pode ser. Ele pode ser que talvez o Zoro também aprenda aquele golpe lá dos gigantes lá, eles usam a espada, não tem? O Hakai, né, que é o Rokoku, alguma coisa talvez assim. Sim, eu tô ligado. Pode ser, eu acho que não vai acontecer, mas se teria alguma coisa pra ele aprender lá, eu acho que seria esse golpe. O Sanji tem a culinária de Elbaf pra aprender. Então eu não vou nem falar muita coisa do Sanji, porque o Sanji realmente tem muita coisa pra aprender em Elbaf aí, entendeu? Inclusive, pode ser que o Gaban dê alguma dica pra ele. Você pode utilizar, ou até mesmo ensinar, né? Se ele tiver algum resquício de Haki do Rei. Ensinar como usar, tanto pro Zoro como pro Sanji. Exatamente. Pra mim, entendeu? Cara, eu acho que quem vai ter mais destaque, assim, na questão de evolução, penso eu que será o Usopp. Desde o começo ele falou que queria ir pra lá, aprender com os gigantes, ser um... Lá ele vai encontrar aqueles 2 gigantes lá que ele já fez a amizade. Então, acredito que se tiver um que vai ter um desenvolvimento lá é ele. Mas também se não tiver, ele vai ser o Usopp de sempre até o final. Um amigo dele tá em perigo, ele arrisca o que ele tem. É verdade. Pra mim, o Usopp, se ele não for o membro mais fraco do bando, mas ele tá ali no top 3. Baf vai ser o lugar para o Usopp evoluir, entendeu? Uma das coisas que eu falo muito que o Oda errou foi que o Wano era o lugar para desenvolver o Zoro completamente. O Zoro é o único personagem que não tem passado nenhum, pô. Eu concordo. O Zoro é o único personagem que não tem passado nenhum, infelizmente. Ali era pra ele ter aprendido alguma técnica suprema ali dos samurais. Pois é, já foi revelada muita coisa, que ele tem passado, ele tem parentesco com o Ryuma e tudo mais, mas pô, só de ver, ele já é bem igual ao Ryuma, né? Então... Mas enfim, o único erro que eu acho que o Oda cometeu foi esse, tá entendendo? Foi de não... desenvolver ele, eu também concordo. Isso, Foi de não ter desenvolvido o Wano. O próprio o Kilemon, né, falou que o Zoro não era um espadachim comum, cara. Exatamente. Quando ele conseguiu segurar a Ema. Ele não conseguiu dominar, isso é verdade. Dominar ele não dominou de primeira. Mas só em ele ter conseguido manusear ele já mostrou que tinha alguma coisa de especial nele. E a partir daquele momento aí, é que nem tu disse, foi quando eu pensei que ele ia aprender alguma técnica especial lá dos samurais, ou alguma técnica do Oden, alguma coisa, encontrar algum livro dele, algum manuscrito com algum conhecimento samurai, mas acabou que não teve esse desenvolvimento. Eu também achei que o Oda pecou nisso. Nos SBS, isso aí, tá ligado? É um lugar que o Oda vai publicando, o SBS é tipo uma história que faz parte da história cronológica, só que ele não contou porque não deu tempo, entendeu? Eu sei, tô ligado. Eu sei o popular histórias de capa. Isso. Não, tem as histórias de capa e tem o SBS. O SBS é diferente. O SBS é tipo assim, os fãs vão lá. Tio Oda, por que você não contou a história do Zoro em tal lugar? Você poderia me falar qual é a descendência do Zoro? Aí ele foi lá e ele colocou, a descendência do Zoro é essa aqui. Ele mostrou o pai e a mãe do Zoro e foi fazendo a árvore genealógica até chegar lá. Entendi. Então, enfim, tipo assim, o Oda ele trabalha desse jeito. Ele não conta tudo no mangá, mas ele às vezes ele coloca tudo no SBS, né? E as histórias de capa também fazem parte, que tipo, ele vai contando outra história nas capas, enquanto no mangá é outra. Enfim, é outra coisa que eu não falei. O Frank também é uma evolução grande, porque a Lilith, lá de Egghead, né, que é um Vegapunk, tá em Elbaf. Que é a única Vegapunk que sobrou também, né, por assim dizer. Spoiler pra quem tá só no anime, né? Então,
A gente já teorizou muito sobre ela fazer parte do bando, né? Então, muito que ela pode ser. É verdade, ela faz muito sentido ela fazer parte do bando. Eu acredito que o próximo capítulo, 1140, né? Provavelmente pode ter ou não a luta do Luffy contra o Gaban, porque ainda tem isso, né? Ele pode deixar no off a luta, né? Porque provavelmente o Gaban só quer saber se o Luffy é digno ou não. Ele quer testar a força do Luffy. Testar o prometido do Shanks, entendeu? Exatamente. E ainda faz mais sentido agora pra mim é o Baf ser o lugar que o Shanks vai, já que lá tem um dos membros dos Piratas Roger, que é o Gaban, né? É verdade. Agora faz mais sentido pra mim o Shanks estar por lá. E, cara, é isso. E aguardar o próximo capítulo e ver o que pode acontecer, né? A gente já falou aqui sobre o 1137, o 1138 e o 1139. A gente provavelmente vai ter alguma relação, alguma informação do Shanks nesse próximo capítulo. Eu acredito que sim, né? Que a gente já tem sobre o irmão, já tem sobre o pai, falar alguma coisa do Shanks aí. É isso que eu pelo menos acredito que seja. Pois é, galera. Por hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, escrever nos comentários. E na próxima semana a gente vai estar trazendo o próximo capítulo e falando sobre ele. Hoje o vídeo ficou um pouco longo, porque a gente falou sobre 3 capítulos, mas o próximo vai ser só um tema só. Sim. E galera, é isso. Se eu tiver falado alguma coisa errada, comentem aqui embaixo, né? Que é bem fácil eu ter falado alguma coisa errada, porque eu não sou perfeito também, né? Mas é isso. Comenta aqui embaixo, comentário aqui, o que foi que eu errei, que eu posso vir no próximo vídeo e me redimir, né? E o mais é isso. Meu muito obrigado e até a próxima.